Amada família de fé, eu sou Fernando Topes e este é o dia 73 do nosso projeto A Bíblia em um Ano. Hoje a palavra nos leva a testemunhar a transformação de Zaqueu, a parábola das minas, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém e o pranto do Mestre sobre a cidade. São capítulos que nos falam sobre arrependimento, mordomia e o amor de Deus, que chora pelos que se perdem. Escreva nos comentários: Senhor, transforma meu coração como o de Zaqueu. A leitura de hoje inclui Lucas 19 a 20, Salmo 54 e Provérbios 12 e 19. Lucas 19, Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas, sendo de pequena estatura, não o conseguia por causa da multidão. Assim correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a murmurar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor, estou dando metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Estando eles a ouvi-lo, Jesus contou uma parábola, porque estava perto de Jerusalém, e o povo pensava que o reino de Deus ia se manifestar de imediato. Ele disse: Certo homem, de nobre nascimento, foi para uma terra distante para ser coroado rei e depois voltar. Então chamou 10 dos seus servos e lhes deu 10 minas. Disse: Façam esse dinheiro render até a minha volta. Mas os seus súditos o odiavam e enviaram uma delegação atrás dele para dizer: Não queremos que este homem seja nosso rei. Contudo, ele foi feito rei e voltou. Então, mandou chamar os servos a quem dera o dinheiro, a fim de saber quanto haviam lucrado. O primeiro se apresentou e disse: Senhor, a tua mina rendeu 10 vezes mais. Muito bem, meu bom servo, respondeu o Senhor. Por ter sido confiável no pouco, governe sobre 10 cidades. O segundo veio e disse: Senhor, a tua mina rendeu 5 vezes mais. O seu senhor respondeu: Você terá autoridade sobre 5 cidades. Então veio outro servo e disse: Senhor, aqui está a tua mina. Eu a guardei embrulhada num lenço. Tive medo de ti, porque és homem severo. Tiras o que não puseste e colhes o que não semeaste. O seu senhor respondeu: Eu o julgarei pelas suas próprias palavras, servo mau. Você sabia que sou homem severo, que tiro o que não pus e colho o que não semeei. Então por que não confiou o meu dinheiro ao banco, para que, quando eu voltasse, o recebesse com juros? E disse aos que estavam ali: Tirem dele a mina e deem-na ao que tem 10. Eles disseram: Senhor, ele já tem 10. Ele respondeu: Eu lhes digo que a quem tem, mais será dado, mas a quem não tem, até o que tiver lhe será tirado. E quanto àqueles meus inimigos que não quiseram que eu fosse seu rei, tragam-nos aqui e matem-nos na minha frente. Depois de dizer isso, Jesus foi adiante, subindo para Jerusalém. Ao aproximar-se de Betfagé e Betânia, no monte chamado das Oliveiras, enviou 2 de seus discípulos, dizendo-lhes: Vão ao povoado que está adiante, e ao entrarem, encontrarão um jumentinho amarrado, no qual ninguém jamais montou. Desamarrem-no e tragam-no aqui. Se alguém lhes perguntar: Por que estão desamarrando o jumentinho? Digam-lhe: O Senhor precisa dele. Os que tinham sido enviados foram e encontraram o animal exatamente como ele lhes tinha dito. Quando estavam desamarrando o jumentinho, seus donos lhes perguntaram: Por que estão desamarrando o jumentinho? Eles responderam: O Senhor precisa dele. Levaram-no a Jesus, lançaram seus mantos sobre o jumentinho e fizeram Jesus montá-lo. Enquanto ele prosseguia, o povo estendia seus mantos pelo caminho. Ao aproximar-se da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão de discípulos começou, alegres, a louvar a Deus em alta voz por todos os milagres que tinham visto. Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Paz no céu e glória nas alturas. Alguns dos fariseus que estavam no meio da multidão disseram a Jesus: Mestre, repreende os teus discípulos. Eu lhes digo, respondeu ele, se eles se calarem, as pedras clamarão.
Quando Jesus se aproximou e viu a cidade, chorou sobre ela e disse: Se você compreendesse neste dia o que traz a paz, mas agora isso está oculto aos seus olhos. Virão dias em que os seus inimigos construirão trincheiras contra você e a cercarão, e a apertarão de todos os lados. Também a lançarão por terra, você e os seus filhos. Não deixarão pedra sobre pedra, porque você não reconheceu o tempo em que Deus a visitou. Então Jesus entrou no templo e começou a expulsar os que estavam vendendo. Disse-lhes: Está escrito: A minha casa será casa de oração, mas vocês fizeram dela um covil de ladrões. Todos os dias ele ensinava no templo, mas os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes do povo procuravam matá-lo. Contudo, não achavam meio de fazer isso, porque todo o povo estava fascinado pelas suas palavras. Lucas 20. Certo dia, enquanto ensinava o povo no templo e anunciava as boas novas, chegaram os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei com os líderes religiosos e lhe perguntaram: Diga-nos com que autoridade estás fazendo estas coisas. Quem te deu essa autoridade? Ele respondeu: Eu também lhes farei uma pergunta. Digam-me, o batismo de João era do céu ou dos homens? Eles discutiam entre si, dizendo: Se dissermos do céu, ele perguntará: Por que vocês não creram nele? Mas se dissermos dos homens, todo o povo nos apedrejará, pois estão convencidos de que João era profeta. Por isso responderam: Não sabemos de onde era. Disse-lhes Jesus: Então também eu não lhes direi com que autoridade faço estas coisas. Passou então a contar ao povo esta parábola. Um homem plantou uma vinha, arrendou-a a alguns lavradores e ausentou-se do país por tempo considerável. Na época da colheita, enviou um servo aos lavradores para que lhe dessem parte do fruto da vinha, mas eles o espancaram e o mandaram embora de mãos vazias. Enviou outro servo, mas a esse também espancaram e o insultaram e o mandaram embora de mãos vazias. Enviou ainda um terceiro, e a esse feriram e o expulsaram da vinha. Então o dono da vinha disse: Que farei? Enviarei meu filho amado, quem sabe o respeitarão. Mas, quando os lavradores o viram, combinaram entre si, dizendo: Este é o herdeiro, vamos matá-lo e a herança será nossa. Assim lançaram-no fora da vinha e o mataram. O que lhes fará então o dono da vinha? Ele virá, matará aqueles lavradores e dará a vinha a outros. Ouvindo isso, o povo disse: Que isso nunca aconteça. Jesus olhou fixamente para eles e perguntou: Então, o que significa isto que está escrito? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Todo o que cair sobre essa pedra será despedaçado, e aquele sobre quem ela cair será reduzido a pó. Os mestres da lei e os chefes dos sacerdotes procuravam prendê-lo imediatamente, pois perceberam que era contra eles que ele havia contado essa parábola. Mas, tendo medo do povo, desistiram. Puseram-se a vigiá-lo e enviaram espiões que se fingiam justos, na esperança de apanhá-lo em alguma palavra, de modo a entregá-lo à autoridade do governador. Eles lhe perguntaram: Mestre, sabemos que falas e ensinas o que é certo e não te deixas influenciar por ninguém, porque não te prendes à aparência dos homens. É certo pagarmos imposto a César ou não? Percebendo a astúcia deles, Jesus lhes disse: Mostrem-me um denário. De quem é a imagem e a inscrição que há nele? De César, responderam. Ele lhes disse: Então deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E não conseguiram apanhá-lo em nenhuma palavra diante do povo. Admirados com a sua resposta, ficaram em silêncio. Alguns dos saduceus, que dizem que não há ressurreição, aproximaram-se de Jesus com uma pergunta: Mestre, Moisés nos deixou escrito que se um homem morrer, deixando mulher e nenhum filho, o irmão desse homem deve casar-se com a viúva e gerar descendência para seu irmão. Havia 7 irmãos. O primeiro casou-se e morreu sem deixar filhos. O segundo e o terceiro casaram-se com ela, e assim também os 7. Todos morreram sem deixar filhos. Por fim, morreu também a mulher. Na ressurreição, de quem ela será esposa? Já que os 7 foram casados com ela, Jesus respondeu: As pessoas desta era casam-se e são dadas em casamento, mas os que forem considerados dignos de participar da era que há de vir e da ressurreição dos mortos, não se casarão, nem serão dados em casamento, e já não podem morrer, pois são como os anjos. São filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. E Moisés mostrou que os mortos ressuscitam no relato da sarça, quando chama o Senhor de Deus de Abraão, Deus de Isaque e Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, mas de vivos, pois para ele todos vivem. Alguns dos mestres da lei disseram: Respondeste bem, mestre. E ninguém mais ousava fazer-lhe perguntas.
Então Jesus perguntou-lhes: Como dizem que o Cristo é filho de Davi? O próprio Davi afirma no livro dos Salmos: O Senhor disse ao meu Senhor: Senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos como estrado para os teus pés. Portanto, Davi o chama Senhor. Como é que ele pode ser seu filho? Estando todo o povo ouvindo, Jesus disse aos seus discípulos: Cuidado com os mestres da lei. Eles fazem questão de andar com roupas especiais e gostam de ser saudados nas praças e de ocupar os lugares mais importantes nas sinagogas e os lugares de honra nos banquetes. Devoram as casas das viúvas e, para disfarçar, fazem longas orações. Esses homens serão punidos com mais rigor. Salmo 54. Salva-me, ó Deus, pelo teu nome, e faze-me justiça pelo teu poder. Ouve a minha oração, ó Deus, escuta as palavras da minha boca. Estrangeiros se levantaram contra mim. Homens violentos procuram tirar minha vida, homens que não têm Deus diante de si. Certamente Deus é o meu auxílio, é o Senhor quem me sustém. Retribuirá o mal aos meus inimigos, por tua fidelidade os destruirás. De livre vontade te oferecerei sacrifícios, louvarei o teu nome, Senhor, porque é bom. Ele me livrou de todas as tribulações e os meus olhos contemplaram a derrota dos meus inimigos. Provérbios 12, 19 ao 21. Os lábios que dizem a verdade permanecem para sempre, mas a língua mentirosa dura apenas um instante. Há fraudes no coração dos que planejam o mal, mas alegria para os que promovem a paz. Nenhum mal sobrevém ao justo, mas os ímpios estão cobertos de problemas. Minha querida família de fé, que leitura poderosa! Hoje aprendemos com Zaqueu o valor do arrependimento, com o rei da parábola, o princípio da fidelidade, e com Jesus, o amor que restaura e corrige. Escreva nos comentários: Senhor, quero te servir com fidelidade e amor. Nos vemos amanhã, no dia 74, continuando juntos nesta linda jornada de fé, de Gênesis a Apocalipse.